Olá, você que nos acompanha, bom dia. Como Paulo diz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um que está nos acompanhando. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos meditar hoje aqui em Tiago, capítulo 5, verso de número 11. Tiago 5, verso 11. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tende ouvido da paciência de Jó, e vistes que que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Nós vemos aqui Tiago trazendo a ideia da perseverança no exemplo de Jó. Nós conhecemos muito bem a história de Jó e Tiago está nos colocando aqui então que este homem de fato é alguém que eles criam, que no tempo de Tiago eles acreditavam na história de Jó, que não era uma fábula, não era uma poesia, uma alegoria como alguns pensam, mas ele foi um homem real. E eles acreditavam na existência e no exemplo de Jó para a fé daqueles irmãos que estavam recebendo a carta naquele momento. Nós vemos o contexto que este versículo está inserido, dos versos de 7 a 11, e tem algo curioso aqui, que só nos originais nós percebemos. E eu quero mostrar isso para você, para você perceber também por que o verso 11 é diferente do restante do seu contexto. Primeiro, no verso 7, veja que por três versículos ele fala da paciência, ou seja, esta ideia de esperar, de ser alguém longânimo. A palavra aqui no original tem um sentido de alguém que realmente espera, mesmo sofrendo circunstâncias difíceis, ou seja, aquela paciência que nós já conhecemos. E ele então coloca aí primeiro o exemplo de um lavrador, no versículos 7 e 8, e nos estimulando e nos exortando a fazer o mesmo. Ele diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Coloca aqui então um limite, né? Até quando nós temos que ser pacientes? Até a vinda do Senhor, né? E depois isso vai ser usado ao longo de todo o contexto também, a questão da vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então, assim como o lavrador fica aguardando, depois de ter feito todo o trabalho de colocar a semente, e ali então ele se esforçou, ele sofreu, mas agora ele fica aguardando os resultados, e o lavrador então colhe, depois de uma espera, ele então colhe os frutos. Então nós precisamos ser pacientes e fortalecer o coração até a vinda do Senhor. A vinda do Senhor aqui então é comparada com aquele momento da colheita, né? Quando então os frutos vêm. Veja, aqui é aquela paciência mais voltada à ideia da espera. Depois, no segundo, ele vai falar nos versículos 9 e 10, novamente. Ele diz assim: irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está à porta. Nesse processo, enquanto aguardamos, né, a atitude nossa não deve ser de queixa, de críticas, de discussões ou de uma atitude
facções ou coisas desse tipo com nossos irmãos, né? Tiago já nos falou isso no capítulo 4, nos versos 11 e 12. Não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E Tiago volta a esse assunto, então, nesse processo de esperar, de aguardar a vinda do Senhor. Enquanto nós aguardamos, não julguemos, porque o juiz está à porta. Lembra que a vinda do Senhor vai ser um dia de juízo, de julgamento. E então, o que ele vai encontrar enquanto esperamos por esse dia? Você vai encontrar graça e salvação, ou vai encontrar juízo e condenação? Nós sabemos que no dia da vinda do Senhor, essas duas coisas vão acontecer: a salvação eterna ou a condenação eterna, como Daniel 12 nos fala. E enquanto aguardamos com paciência este dia, precisamos estar prontos e então não queixar. Pelo contrário, em vez de queixar, ele então usa o exemplo dos profetas que foram muito, sofreram muito com a queixa. Lembra de Jeremias, né? Ele sofreu muito com a queixa de sacerdotes, do povo que não entendeu suas palavras ou que não aceitou, né? Mais precisamente, né? Não aceitou as palavras do profeta. E assim como muitos outros. Lembra Micaías, que foi preso exatamente porque não falava aquilo que Acabe queria ouvir. E assim muitos dos profetas, aquele homem de Deus que aparece no capítulo 13 do primeiro livro de Reis, que Jeroboão não gostou das suas palavras, e depois ali o altar quebra e Jeroboão tem a mão, tem o braço, a mão ressequida ali naquele momento, e aí fica desesperado e o profeta ora e a mão volta ao normal. Aquele homem de Deus também não foi ouvido. E nós vemos então no verso 10, Tiago lembrando que a vida deles não foi fácil. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Enquanto nós aguardamos o dia do Senhor, precisamos lembrar da paciência desses homens de Deus, os profetas. Esta esperança e esta confiança que eles tinham de que o Senhor viria. E enquanto o Senhor não vinha, eles continuavam falando da parte do Senhor. Nós vemos aí então esta paciência deles e que nós precisamos aprender. Aprender com o lavrador, aprender com os profetas. Mas um terceiro exemplo que Tiago nos traz é a figura de Jó, ou a vida de Jó. E aí o verso 11 que nós temos aqui para nós. E a grande, não diria sacada desse texto, mas Tiago, de uma maneira tão inspirativa e precisa e também sábia, porque o Espírito Santo é quem deu essas palavras a Tiago para escrever, ele não usa a mesma palavra aqui dos versos 7, 8 e 10. A palavra que ele usou para paciência não é a mesma que ele usa no versículo 11. Ele fala agora do exemplo de Jó, falando eis que temos por felizes, Macário, né, o bem-aventurado, o bendito, né, lá do capítulo 5 de Mateus, bem-aventurado, aqueles felizes, né, são aqueles que fazem isso, né, ou que vivem dessa maneira. Ele diz, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes
né? Não existe essa palavra aqui no original, essas duas palavras, é uma só. É a ideia do que nós já vimos em muitos outros textos, o upomones, né? Ou upomenantes, como está no original, né? Já na sua forma verbal, né? Perseveraram firmes. E aí ele repete essa palavra para paciência, que foi traduzido para nós como a paciência de Jó. Tendes ouvido da paciência, é a mesma palavra de perseveraram firmes, né? A paciência de Jó não é a mesma paciência do lavrador do versículo 7. Não é a mesma paciência que nós também precisamos fortalecer o nosso coração porque a vinda do Senhor está próxima, no verso 8. Não é a mesma paciência do verso 10, modelo de sofrimento, e na paciência dos profetas, não. Porque nós sabemos muito bem da paciência de Jó, que a paciência de Jó, o texto nos mostra lá que ele ficou calado por 7 dias. E no capítulo 3 de Jó, nós vemos então que ele começa a falar e ele fala das suas angústias, ele começa a falar dos seus sofrimentos, ele fala da sua dor e começa a questionar tudo que ele está vivendo, de modo que não é esse tipo de paciência que nós entendemos como no português a paciência, mas é a ideia de perseverança, porque ainda que Jó tenha falhado com a boca com respeito à ideia da paciência, de esperar, com a ideia de esperar, Jó nunca perdeu a fé. Ele cria, eu sei que meu Redentor vive, no capítulo 19, verso 25, né? No capítulo 16, né? Há um Salvador no céu. Então ele cria, e a sua perseverança estava, e a sua fé estava no Senhor, apesar de todas as suas lutas e os seus sofrimentos. Ali foi um extremo para mostrar para nós um exemplo de que nós podemos, nós podemos viver. E o texto nos chama não só a observar a perseverança de Jó, mas nos leva a pensar no seu fim, no seu começo, que ele era um homem muito rico, ele tinha bens, ele tinha saúde, ele tinha filhos, ele tinha toda uma vida que muitos gostariam de ter. Ele diz aí, e viste que fim o Senhor lhe deu. Mas o fim, quando nós vemos o Jó 42, nós vemos o fim da vida de Jó, que houve muito mais do que ele teve no seu início, e Deus o abençoou de uma maneira tão maravilhosa, de modo que ele então diz, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te contemplam. E no dia da vinda do Senhor, nossos olhos vão contemplar o Senhor. Já que o contexto está nos falando da vinda do Senhor, ele diz aí, viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Há um autor antigo que vai dizer que Deus nunca despreza a perseverança daqueles que continuam firmes até o fim, daqueles que chegam até o fim, pois enquanto os sofrimentos da vida vierem, o que Deus quer ver em nós é perseverança firme, esta paciência de suportar toda dor e sofrimento que este mundo nos aflige, pois o mundo geme e nós também gememos, como Paulo diz em Romanos capítulo 8, a partir do verso 18. Muitas são as angústias e dificuldades que nós enfrentamos, mas a perseverança é aquela que nos sustenta, e essa perseverança precisa ir
até o dia da vinda do Senhor, porque naquele grande dia o nosso estado vai ser de felicidade plena. Por isso ele diz: eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. E esta perseverança é até a vinda do Senhor. Esta perseverança precisa acontecer até o dia em que o Senhor vai chegar. E ele vai ver se fomos perseverantes, se fomos pacientes, né? Como o texto nos fala aqui de Jó, que mesmo sendo afligidos por toda espécie de situações, seja a perda financeira, seja doenças, daquelas mais difíceis, mais terríveis, seja a quebra de relacionamentos, seja sofrimentos dos mais variados, seja todos eles juntos, como tem vezes que parece que tudo vem ao mesmo tempo, assim como aconteceu com Jó, assim acontece conosco também. Mas e aí, quando chegar momentos assim, sua fé vai continuar firme no Senhor? Você vai continuar perseverando ou você vai desistir? O lavrador, depois que plantou, ele não larga ali e esquece. Pelo contrário, ele fica ali aguardando o devido tempo para isso chegar. E nós precisamos também aguardar. Mas aqui é a ideia da esperança, né? Se nós temos esperança na vinda do Senhor, e enquanto aguardamos pela vinda do Senhor, precisamos ser perseverantes na fé. Perseverar firme e ser paciente, né? Como foi traduzido aqui da paciência de Jó, né? É a mesma palavra para perseverança. Essa paciência, ela é perseverante, não é só a perseverança, não é só a paciência de esperar, mas é a paciência de perseverar firme no Senhor, apesar das circunstâncias, apesar de tudo que nos acontece nesse mundo, porque esse mundo é quebrado. Esse mundo não é o novo céus e nova terra. Nós aguardamos por aquele grande dia. E se aguardamos com perseverança, precisamos falar do Senhor como os profetas falaram. Precisamos aprender a ser paciente com os nossos irmãos e não nos queixarmos uns dos outros, porque naquele grande dia nós seremos julgados. Mas aqueles que perseveraram firmes e não abriram a sua boca de maneira injuriosa, então receberão a recompensa, né? Pois aqueles que não cumpriram assim e acreditaram que podem viver de qualquer maneira, o juiz está à porta, ele está vindo, e nós precisamos tomar cuidado com as nossas ações, nossos comportamentos, nossas palavras, nossos pensamentos. Precisamos perseverar, porque Jó foi perseverante e ele não abriu a sua boca de maneira injuriosa, ele não foi contra os seus amigos ou contra Deus. Pelo contrário, as suas palavras ali foram palavras de alguém que estava sofrendo. E quando você sabe muito bem, diante do sofrimento, como lidar com isso, como Provérbios nos ensina, Tiago também está nos ensinando. Tiago, que foi considerado o livro de Provérbios do Novo Testamento, tem aqui muita sabedoria para a nossa vida. Assim, precisamos aprender com o que Tiago está nos ensinando. Então, persevere até o fim, persevere firme até a vinda do Senhor. Veja que feliz é aquele que persevera como Jó, e aquele que persevera porque sabe que segue um Senhor que é terno em misericórdia, cheio de terna misericórdia e compassivo. Ele cuida de nós, apesar de toda a dor e sofrimento
que nós podemos viver, Ele cuida de nós, Ele é misericordioso e compassivo e vem nos auxiliar. Pois, como Paulo diz no capítulo 4 da segunda carta de Coríntios, somos em tudo atribulados, mas não angustiados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus cuida de nós, Ele é misericordioso e compassivo. À hora da dor, Ele nos consola, Ele vê o que nós estamos passando e nos ajuda. Por isso, persevere. É feliz aquele que persevera, porque o seu fim vai ser melhor do que o seu primeiro estágio, o seu primeiro estado. Então, naquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, você vai ter uma condição muito melhor do que esta. Então aguarde com paciência, aguarde perseverando firme e você verá que valeu a pena. Como uma música do Juliano Som, já de alguns anos atrás, que diz: vai valer a pena, vale a pena perseverar no Senhor, vale a pena caminhar com Ele e ser fortalecido no coração, como ele diz aqui no verso 8, vale a pena, porque o nosso fim será melhor do que esse momento agora. Deus te abençoe e que nas lutas do dia a dia, lembre, é mais feliz aquele que persevera, é mais feliz aquele que ao longo dessa caminhada aguarda por aquele grande dia, perseverando para alcançar aquele grande dia. E não se desespera ou não desiste no meio da caminhada. Persevere e o Senhor te recompensará.